Devemos cingir os nossos lombos com a verdade. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Cel. E no devocional de hoje eu quero começar falando sobre as armaduras de Deus. Eu quero aqui fazer um vídeo para cada armadura, trazendo uma aplicação simples e um ensino bem básico, mas objetivo para você que me acompanha todos os dias aqui de manhã. O nosso texto está em Efésios capítulo 6 e a gente vai começar lendo, que eu quero dar uma introdução. Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo escreve o seguinte: No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E aqui ele vai falar sobre a primeira armadura. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Primeiramente, a gente precisa entender o seguinte: Deus ele disponibilizou uma armadura para todo crente, porque nós temos um inimigo chamado Satanás, o diabo. Então nós estamos numa guerra. Paulo aqui ele descreve como se o cristão estivesse numa batalha, e realmente ele está. Toda pessoa que vem para o evangelho, que nasce de novo, ela entra numa batalha, numa guerra. Uma guerra contra quem? Contra pessoas? Não, contra o diabo, contra Satanás, contra o mundo espiritual das trevas. Então nós estamos numa batalha. E Deus, sabendo disso, ele disponibiliza para os seus servos uma armadura, certo? E essa armadura, Paulo ele vai dizer: tomai essas armaduras e vocês têm que se vestir dela, certo? Deus ele disponibiliza a armadura, mas quem veste ela é você. Quem veste a armadura sou eu. É você que tem que tomar a atitude de se vestir dela. Por que eu devo me vestir dela, pastor? Porque Paulo aqui apresenta que Satanás ele arma ciladas contra os filhos de Deus. Então ele arma ciladas, planos, ele desenvolve e elabora essas armadilhas para que ele consiga derrubar os filhos de Deus, para que ele consiga parar, para que ele consiga tocar na vida deles, para que ele consiga envergonhar, para que ele impeça que essa pessoa cresça, ou que essa pessoa de alguma maneira ganhe vidas, avance no reino de Deus. Então ele vai de todas as maneiras arrumar jeitos e maneiras para conseguir parar a gente. Então Paulo ele diz aqui que Satanás ele arma ciladas para nós. Agora, qual que é a maneira que eu consigo resistir isso aí? Qual que é a maneira que eu consigo impedir, ou quando eu estiver diante desse problema eu consiga vencer ele? Eu tenho que estar com as armaduras, eu tenho que estar preparado, né? Nenhuma pessoa, nenhum guerreiro que vai para a guerra ele vai desarmado. Nos tempos antigos eles iam com todas essas armaduras que eu vou citar aqui. Na verdade eu vou citar só uma hoje, mas eles iam para a guerra preparados. Quando o inimigo vinha para o combate, ele tinha o escudo, tinha a espada, né? Tinha um cinto, tinha a couraça, tinha um capacete. Ele estava preparado para a guerra e ele não ia morrer porque estava com as armaduras, certo? Então nós precisamos vestir as armaduras. E a primeira armadura que Paulo ele fala aqui, ele diz o seguinte no versículo 14: Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é lombo aqui? Lombo é como se fosse a tua cintura, é como se fosse um cinto que o guerreiro usava e ele amarrava. Por exemplo, ele vestia as armaduras e ele amarrava como se fosse um cinto e apertando tudo aquilo que ele estava carregando, ou aquela roupa que ele estava vestindo. É como se fosse aquilo que dava o aperto. Quando Paulo fala cingindo os vossos lombos com a verdade, ele não está dizendo que tu deve pegar um cinto, literalmente, e colocar aqui no teu lombo aqui e apertar. Não é isso. Tem igreja que, por incrível que pareça, interpreta a armadura como sendo literal. As armaduras de Deus não são literais. Não é uma espada que tu vai pegar de verdade e sair: vem, diabo, eu vou te arrebentar. Não é isso. Ou que tu vai pegar um escudo e sair andando no meio da rua correndo: vem, diabo, eu tô com escudo. Não é isso. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Ele está usando analogias, exemplos, para mostrar o que significa. Mas para que a gente possa entender isso aqui que Paulo está dizendo, quando ele fala cingindo os nossos lombos com a verdade, a palavra que a gente deve tomar aqui para que a gente possa entender é a palavra que ele usa: verdade. Então quando Paulo diz cingindo os vossos lombos com a verdade, Paulo está dizendo: parem de falar mentira e fale a verdade. Essa é a arma que funciona contra o diabo. É o que Paulo está dizendo. As armaduras que vocês devem usar contra o diabo é o seguinte: deixa de mentir e começa a falar a verdade, que aí o diabo não vai ter parte na tua vida. O diabo não vai poder te acusar, porque ele não vai ter nada em ti. Por quê? Porque tu fala a verdade, né? Agora, em termos práticos, como é que funciona isso aí? No trato com a minha esposa, não mente para ela, fala a verdade.
No trato com o teu filho, não mente para ele, fala a verdade. No trato com o teu patrão, cheguei atrasado, aí vai mentir. Não, é porque furou o pneu do carro, é porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Não, diga a verdade. Não, chefe, eu acordei tarde, eu me atrasei. Foi por isso, chefe. Fale a verdade, não minta. Né? Ou então uma pessoa pergunta uma coisa de ti, tu sabe que se tu falar a verdade tu vai ferir ela ou vai acontecer algum problema. Não minta, fale a verdade. É isso que Paulo está dizendo em termos bem práticos para a nossa vida, é isso. É andar na verdade, é parar de falar mentira. Agora, o quanto de crente tem que é mentiroso? Qualquer coisinha mente. Quando eu ensino isso aqui, eu gosto de usar um exemplo que muitas pessoas fazem sem perceber na sua casa. Por exemplo, alguém liga no telefone ou no celular, né, para você lá na sua casa, e aí você, em vez de atender, pede para alguma outra pessoa atender, ou outra pessoa atende, e aí a pessoa atende e diz é fulano, aí você não quer falar com ele, aí você diz assim, fala que eu não tô. Mentiu, é mentira. Então você está omitindo que você não está na sua casa. Tá vendo? Uma coisa simples e pequena é mentira, é pecado. Então Paulo está dizendo aqui, cingindo os vossos lombos com a verdade. Então o que eu devo fazer em todos os meus negócios, seja no meu casamento, seja na rua, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na igreja, em qualquer lugar que eu esteja, fale a verdade. Não minta, não omita, não esconda, fale a verdade. Então as armaduras de Deus têm a ver com isso. Essa é a primeira armadura. E através dessa aqui, se você for ler o resto, tendo esse raciocínio que eu ensinei para você aqui agora, você vai entender muito bem as armaduras e vai ser muito mais prático de usá-las. Então, eu devo cingir os meus lombos com a verdade, eu devo falar a verdade. Fale a verdade, não minta. Você errou? Confesse que você errou. Você falhou? Confesse que você falhou. Você fez uma coisa aqui que não era para fazer? Fale a verdade, não esconda. Eu fiz isso aqui e a minha esposa não pode saber. Fale a verdade. É isso que Paulo está falando. Fale a verdade, independente das consequências, fale a verdade. É o que Paulo está ensinando. Se a gente quer ter força contra o diabo, se a gente quer lutar contra o diabo e quer ter êxito sobre ele, nós devemos falar a verdade. Jesus vai dizer em João capítulo 8, versículo 44, que Satanás, o diabo, é o pai da mentira. Se eu minto, se eu cometo a mentira, significa que eu tenho parte com ele. E aí ele tem autoridade sobre a minha vida. E é por isso que muito crente está apanhando do diabo, porque vive na prática da mentira. Mente. Aí o diabo vai, toca na vida dele. O diabo vai, arruaça a vida dele. Por quê? Porque tem parte ali, tem brecha que ele está dando. De que maneira? Mentindo. Tá mentindo. Aí como ele está mentindo, o diabo vai lá e toca na vida dele. Porque ele está dando brecha pro diabo. Então que nós venhamos a partir de hoje não mais fazer isso, mas falar a verdade. Deixar a mentira de lado e falar a verdade. Amém? Esse é a primeira armadura que eu estou falando aqui para você, mas ao decorrer dos dias eu vou estar falando das outras, amém? Feche seus olhos e ore comigo nessa manhã, amém? Soberano Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Venha nos ensinar, Senhor, mediante a Tua palavra, a falarmos a verdade, a sermos cristãos verdadeiros, a não mentirmos, Senhor, a não omitirmos a verdade, mas que nós possamos ser verdadeiros com as nossas esposas, com maridos, com os filhos, com o patrão, Senhor, em qualquer lugar, qualquer negócio que nós venhamos fazer, que a verdade venha imperar em nossa vida, que nós possamos ser crentes verdadeiros, que falamos sim a verdade e deixamos de lado a mentira, para que nós possamos nos apropriar dessa armadura, que é a verdade que o Senhor nos tem ensinado. Em nome de Jesus, amém. Se você é novo por aqui, ainda não é inscrito, já se inscreve nesse canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, o que você achou, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Deixe seu comentário aí, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.